Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje, estou acompanhado do Dr. Gilbert, doutor em Relações Internacionais, analista e historiador. Gostaria de falar com você sobre o que está acontecendo com o Ocidente político, ou seja, os Estados Unidos e a Europa, que estão mais ou menos unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Acho que grande parte do mundo agora olha para a Europa com certa perplexidade. A Europa não quer negociar uma guerra que já foi perdida. A Europa não quer reconsiderar sanções que não funcionam. Eles ficam felizes em roubar fundos soberanos. Agora, eles querem gastar dinheiro em armas que não podem pagar. Vemos os EUA deixando a Europa. No entanto, não há um contato real com o resto do mundo. Na verdade, acabei de ver Kaja Kallas, o chefe de política externa da União Europeia, culpando a China por ser o principal facilitador da Rússia na Ucrânia. Então, novamente, não está claro para mim o que a repreensão, você sabe, a China pretende alcançar, especialmente em público. A mídia ainda fala sobre a guerra armamentista com a Rússia, a maior potência nuclear do mundo. Bem, novamente, poderíamos continuar falando sobre isso, mas como você explica essa postura? Eu tentei desafiar parte dessa falta de ideias, mas geralmente a principal reação instintiva é, você sabe, alguma analogia com Hitler e referência à propaganda russa. Então, como você explica o que está acontecendo na Europa no momento? Porque não estamos realmente discutindo uma correção de curso, que deveria ser a questão principal, eu acho. Bem, o quão bizarros ou simplesmente estúpidos esses desenvolvimentos na Europa são me atingiu ontem ou anteontem quando vi na televisão russa a delegação visitante da Bélgica liderada pelo primeiro-ministro e seu ministro da Defesa, ministro do Comércio e Relações Exteriores. Eles tinham no grupo os líderes de alguns dos mais importantes fabricantes de armas da Bélgica. E embora a Bélgica seja muito conhecida por seus chocolates excelentes, ela também tem uma indústria de armas muito boa. Sempre teve. A maioria delas eram armas leves, mas, mesmo assim, as tecnologias estavam lá. E lá estava o Sr. Deber apertando calorosamente a mão de Zelensky e de toda a sua equipe, e todos pareciam muito satisfeitos consigo mesmos. E isso me fez lembrar das minhas próprias experiências que remontam à década de 1970, quando Desante teve seu momento de florescimento e Dente teve seu momento de declínio. E eu entrei no campo mais ou menos no período de declínio, quando algumas empresas americanas muito conservadoras decidiram entrar na União Soviética e mostrar que também eram altamente competentes em assuntos internacionais. Bem, elas entraram, é claro, nos últimos dias. O que estou vendo agora me parece a estupidez total de entrar em Kiev quando o regime está em seus últimos momentos, e todo mundo sabe disso. Chegando e oferecendo 1 bilhão de euros em assistência militar este ano e todos os anos no exato momento em que o primeiro-ministro está em um conflito muito difícil com os sindicatos na Bélgica e com o público em geral pelas medidas de austeridade que ele introduziu internamente. Tivemos greves ferroviárias. Teremos muito mais delas porque ele acabou de aumentar a idade de aposentadoria para motoristas de bonde e de ônibus de 55 para 67 anos. Isso é um aumento e tanto em um ano. E, claro, as pessoas estão indignadas e, claro, elas têm medo de cortes na previdência social, na assistência médica e assim por diante. E aqui esse cara está falando em dar 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de euros para um regime que está prestes a entrar em colapso. Onde estão os cérebros deles? Eu tenho que me perguntar. Mas não quero sugerir que o problema da Europa seja a falta de cérebros. De forma alguma, o problema da Europa tem sido cérebros muito acalorados. A noção de que a Europa pegou emprestado a ideologia e seguiu os passos de Washington é bobagem. A Europa teve muitos pensadores aqui. Há muitas pessoas bem educadas, e se elas estão usando sua educação adequadamente ou não é uma questão à parte. Mas não é por falta de treinamento e vontade de entrar em diálogo político que os europeus têm sofrido. Pelo contrário, aqui na Europa, tivemos pensadores com princípios neoconservadores. Nem todos eles tiveram que ler Robert Kagan. Nem todos eles tiveram que ler Fukuyama.
Nós tivemos os nossos aqui na Europa. Vocês estão morando muito perto de uma das casas de um dos maiores pensadores e atores da Europa, Carl Bildt. Carl Bildt nunca ficou sem palavras para espalhar as teorias do movimento neoconservador. Portanto, houve um neoconservadorismo nativo na Europa de proporções consideráveis. Também houve a cooptação de muitos líderes europeus, desde quando eles ainda eram relativamente jovens e formadores, por agências americanas. Esses programas de futuros líderes para os quais eles foram trazidos, seja a feira absolutamente idiota ou a faculdade caiaque, bem, você pode consultar uma lista completa de Leo ou McEnroe, uma lista completa de personalidades que, de uma forma ou de outra, em vários estágios iniciais de suas carreiras, foram cooptadas por organizações de propaganda americanas e, assim, foram incutidas. Elas comiam seus cachorros quentes no gramado branco. Elas viam a glória de fazer parte dos governantes da raça humana. E essas pessoas estavam profundamente enraizadas na ideologia unipolar americana. E é chocante, desanimador e inaceitável para elas que um Donald Trump, que era conhecido por ser um pensador superficial, perturbasse o jogo, derrubasse o tabuleiro de xadrez e transformasse em história tudo em que elas acreditavam desde que usavam calças curtas. E é aí que estamos hoje. É por isso que elas se aprofundam e se recusam a seguir o que seus olhos lhes dizem. Que os Estados Unidos, em resposta a, bem, eu cortei isso, os Estados Unidos estão prontos para abandonar seu apoio à Europa, desde que a Europa entre e vá contra a política americana de concluir uma paz. Bem, a ideologia a que você se refere é melhor descrita, eu acho, como hegemonia liberal. A ideia de que, a grande rivalidade de poder do passado pode ser superada se o Ocidente sustentar sua hegemonia coletiva, porque isso nos permitiria elevar o papel dos valores democráticos liberais, porque parece haver, bem, novamente, toda a classe política nas últimas décadas foi criada em grande parte com essa ideia de que o que mencionamos em Fukuyama nós meio que transcendemos a história agora que, enquanto o Ocidente dominar, tiver sua hegemonia, então esta é uma vitória para o liberalismo e, novamente, paz perpétua. Para se aprofundar em Kant, é aqui que, bem, eu acho que se você quiser se afastar disso, você tem que argumentar que, bem, talvez tenhamos feito algo errado nos últimos 30 anos quando, em vez de mitigar a competição de segurança com as grandes potências, nós apenas nos certificaríamos de que transcenderíamos a história simplesmente tendo dinheiro de rede liberal perpétuo. É isso. Esse é o principal problema, ou você vê que a ideologia é diferente? A ideologia é muito profunda. Ela é muito profunda e começa com coisas pequenas, noções simples que parecem evidentes, mas não são baseadas em nada. A noção de que os países democráticos são amantes da paz porque são fortemente apoiados por suas populações e, portanto, não precisam resolver seus problemas políticos lutando em guerras no exterior. Enquanto os países autoritários autocráticos são necessariamente belicosos e, como a Europa é um projeto de paz, temos que ser contra esses países. Eles são belicosos porque são frágeis, porque não contam com o apoio da população e, por isso, tendem a procurar guerras estrangeiras para manter o controle sobre suas populações. Essa é uma noção muito simples, completamente errada, é claro, mas é preciso tentar encontrar pessoas nas classes políticas europeias que discordem disso. Essa é toda a história dos valores europeus. Essas são todas as instituições que estão a 3 quilômetros de mim, as instituições europeias, todas elas estão infectadas com essas ideias. E balançar a cabeça e trazê-las de volta ao senso comum é uma tarefa muito, muito difícil. Bem, continuamos nos referindo à Europa frequentemente como uma espécie de entidade coesa e unida, mas meio que apostamos tudo nessa aliança com os Estados Unidos.
Ou seja, até concordamos, nos anos 90, em redividir o continente expandindo a OTAN, embora soubéssemos desde os anos 90 que isso provavelmente causaria conflitos com os russos e, muitos se opuseram a isso e alertaram, mas, mesmo assim, a pacificação americana na Europa era vista como um componente central da hegemonia coletiva, ou hegemonia liberal. Mas o que vai acontecer agora é que os americanos provavelmente partirão, pelo menos em certa medida, à medida que as prioridades mudam ao redor do mundo. Você já vê rachaduras na unidade europeia ou que direção você prevê? As rachaduras estão lá, mas não são profundas o suficiente para nos dar muita satisfação. Há dois países que se destacam, onde os líderes têm sido notavelmente ousados, da mesma forma que Trump foi ousado ao enfrentar a oposição unida de todos ao redor. Estou falando, é claro, da Hungria e da Eslováquia. Os outros estão sussurrando entre si. Sabemos que há algumas abordagens não relatadas a Putin que um ou outro líder fez. Mas, pela minha experiência na política, as pessoas que dizem que, quando falam entre si, em off, entendem que os líderes europeus entendem que a Ucrânia perdeu a guerra e assim por diante. Mas, na política, o que as pessoas dizem entre si a portas fechadas é irrelevante. A única coisa que conta é o que elas dizem quando recebem um microfone em público. E, em público, todas elas estão nominalmente unidas. É por quanto tempo isso vai durar? Quando chegar o momento da verdade e Donald Trump disser, você está comigo ou contra mim, em atender às exigências russas para entrar em um cessar-fogo? Esse será o momento da verdade, que provavelmente terminará com os Estados Unidos desligando a Ucrânia, e tudo vai por água abaixo. A Europa terá que se esforçar, os líderes europeus terão que se esforçar para encontrar uma explicação que não os leve a cair com a Ucrânia em chamas. Esse momento da verdade pode chegar mais cedo ou mais tarde. De fato, Trump sempre afirmou que ou o conflito tem que ser resolvido logo ou pode não ser resolvido. Por que você o vê com tanta pressa para acabar com essa guerra agora ou você sabe que ele deve negociar agora ou simplesmente ir embora? Qual é a pressão do tempo aqui? Bem, tivemos um bom lembrete do porquê ele está agindo rápido na semana passada, quando vimos uma oposição muito grande, uma oposição generalizada às suas novas tarifas introduzidas de forma caótica e a tentativa de livrar os Estados Unidos de seu desequilíbrio comercial anual insustentável, ou déficits comerciais que não podem mais ser financiados. Houve manifestações generalizadas e a televisão russa colocou na tela. Algumas delas, segundo eles, se espalharam por 1.400 cidades e vilas nos Estados Unidos. Gostaria de parar por um momento e dizer algo que não vi em nenhum outro lugar, mas que estava na televisão russa. Eles tinham seus entrevistadores, eles tinham seus jornalistas indo até a multidão, eu provavelmente estava em Washington também, e eles entrevistaram alguns jovens, caras na faixa dos 20 e poucos anos, que estavam carregando esses cartazes sobre o quão horríveis são as tarifas e assim por diante. E eles tinham alguns folhetos para distribuir. E os repórteres russos foram até eles e perguntaram: vocês podem me dizer por que são contra isso? Bem, foi uma conversa vacilante, o sujeito não conseguia dizer uma palavra. Ele não entendia do que se tratava o negócio das tarifas. Ele tinha recebido um cartaz muito bonito, muito bem produzido, e folhetos impressos denunciando Trump. E a conclusão dos jornalistas foi: ei, essa foi uma operação de revolução colorida. Era como se esses caras tivessem sido pagos para festejar nas ruas contra Trump e, para eles, é uma grande festa e eles realmente não sabem do que se trata. Bem, os EUA obviamente não financiaram isso. A questão é quem o fez. Os russos não perguntaram. Eu perguntarei e darei a resposta. Certamente pessoas como George Soros. Isso significa que suas impressões digitais devem estar por todo esse tipo de operação.
Então alguém está pagando por isso. E foram manifestações pagas. Não eram apenas entusiastas do Partido Democrata saindo das ruas. Não, não. Então isso terá que ser investigado. Mas o ponto principal que eu queria destacar é que os russos viram uma fraqueza surpreendente na situação interna de Trump, e eles estavam certos, como sabemos, porque ele mudou de rumo ontem e adiou por 90 dias a implementação das tarifas realmente sérias que deveriam ser direcionadas contra os infratores, grandes infratores, exceto a China, que é apontada por continuar aplicando tarifas muito pesadas que equivalem a um bloqueio. Bem, os russos estão preocupados com o Sr. Trump e sua posição internamente porque eles entendem que ele é a melhor esperança que eles tiveram para dente desde Richard Nixon. E eles não querem ver suas políticas destruídas. Eles não querem vê-lo perder sua posição atual. Mas mesmo antes dessa crise surgir, todos estavam olhando para as datas. 20 de abril é quando ele queria ter uma solução final para a disputa com o Irã sobre seu programa nuclear e suas capacidades militares gerais. 20 de abril era a data final que ele disse que queria ter para a conclusão de um cessar-fogo, pelo menos entre a Rússia e a Ucrânia. E por que essas datas? Bem, são os 100 dias. É o período no início de um novo governo quando eles têm passe livre. Quando a oposição, e particularmente, era verdade neste caso, quando a oposição ainda está em um estado de lamber suas feridas e desorganizada, e ele queria apressar o máximo possível de sua política interna e externa enquanto tinha controle absoluto no Capitólio. Então era disso que se tratava à pressa. A questão é, claro, qual é a relevância de suas necessidades pessoais para resolver a guerra na Ucrânia? Essa é uma perspectiva realmente americana de que o mundo inteiro dançará em torno dessa melodia que Donald Trump está tocando em sua flauta. A conclusão da guerra é uma questão muito complexa e não pode ser resolvida apenas porque Donald Trump diz: "Ei, este é o meu prazo." Bem, quando o prazo é atingido e ainda não há paz, para onde isso vai a partir daqui? Porque há caminhos diferentes, ele pode aumentar a pressão sobre os russos, mais armas, sendo efetivamente levado a assumir a responsabilidade pela guerra na Ucrânia. Ele pode pressionar os europeus de várias maneiras. Ele pode desafiar novamente a legitimidade de Zelensky e cortar o fornecimento de armas, inteligência e logística para pressionar os ucranianos. Mas, ou ele pode simplesmente lavar as mãos e ir embora. Qual você vê como o caminho mais provável para Trump abandonar isso? Bem, muito dependerá da profundidade do dano político que ele causou a si mesmo com todo esse caso com Terence. Se ele resolveu o problema pelos próximos 90 dias dando essa pausa para que todos os 70 países possam vir e, como ele disse, em uma declaração notavelmente tola hoje, os republicanos venham e beijem minha bunda. Porque estou dizendo a vocês que esses países estão nos ligando para beijar minha bunda. Eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo. Por favor, façam um acordo. Farei qualquer coisa, senhor. Se tudo correr como ele espera, e se ele fechar acordos separados, então ele permanecerá forte politicamente, internamente, e poderá prosseguir com o que é essencialmente uma política impopular de reconciliação com a Rússia. Impopular nos Estados Unidos, quero dizer, para que os russos estejam observando isso com muita atenção, porque, como eu disse, é realmente de importância decisiva para eles. Eles têm um parceiro de diálogo que possa levar a cabo suas propostas para Dayton ou não têm esse parceiro? Bem,
Obviamente, os europeus estão tentando sabotar seu acordo de paz, o que é motivo de desprezo, mas parece haver um desprezo mais amplo pela Europa, e de fato isso foi demonstrado nas diferentes mensagens que foram divulgadas, por exemplo, as mensagens de sinalização, mas muito abertamente a maneira como Jardim Vance falou. Mas não acho que seja apenas com o governo Trump. Você pode voltar a 2014 com os comentários de Victoria Nuland sobre a FDEU e você sabe que é algo quando você fala com líderes ou diplomatas americanos, e todos eles confirmam que há um certo desprezo pela Europa, mas também que isso vem aumentando. Como você explica isso, dado que esta foi a principal parceria dos Estados Unidos por décadas? De onde vem esse desprezo? Bem, os europeus em posições de liderança hoje são desprezíveis. Objetivamente falando, este é o grupo mais fraco de líderes dos principais países europeus que vimos desde o início da União Europeia. Havia intelectuais. Eram pessoas de alto nível e bem educadas que, por uma razão ou outra, ocupavam posições de poder. Havia pessoas de extraordinária qualidade pessoal e coragem que chefiavam grandes estados europeus, não estados europeus menores como Eslováquia e Hungria. Eles se foram. Os líderes dos principais países europeus são, um por um, fracos, inexperientes, isolados do mundo em geral e nunca se envolveram profundamente ou são altamente educados, mas são pessoas extremamente superficiais como Marc-Antoine. Macron era o equivalente francês de Sunak, com a mesma formação e a mesma superficialidade total. Eles foram estimulados, foram vendidos ao público por partidos paralelos, sendo um deles a CIA. E temos uma sequência inteira de líderes na França que foram instalados essencialmente pela CIA, marginalizando e destruindo as carreiras políticas de candidatos políticos inteligentes, eficazes e normais que, de outra forma, deveriam ter vencido. E a França é o caso mais flagrante, o caso mais óbvio, mas outros países também. O mérito não goza de popularidade, pois está prestes a assumir a chancelaria. E como e por que ele faria isso? O homem é frio o máximo possível. O programa dele é baseado na guerra e muitos alemães podem querer revisitar a Segunda Guerra Mundial por causa do refismo sem fim que nunca foi extinto do país. Mas, mesmo assim, a maioria dos alemães não quer revisitar a Segunda Guerra Mundial e ficar cara a cara com os russos. Então a Alemanha tem um problema sério. Agora ele não está, mas talvez tenhamos sorte e Berbach seja enviado para a ONU. Mas o fato de tal pessoa ocupar essa posição mostra por que os americanos, ou americanos particularmente sofisticados, quer falem com sotaque caipira ou não, olhariam para a Europa com desprezo. É quando você vê os líderes militares alemães, até os generais, do jeito que eles falaram durante a invasão de Kursk, onde eles quase, não quase, eles comemoraram dizendo que isso é uma humilhação para a Rússia, eles não viam isso desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é extraordinário. É difícil acreditar que seja real que, sim, que esse tipo de comentário ainda seja feito. Mas, falando em imaturidade política, o que você acha dos planos de guerra europeus no momento? Acho que as pessoas não percebem o quão interessada está a situação. A Europa, com seu suprimento de armas, e os Estados Unidos também, é claro, têm contribuído para a morte de dezenas de milhares de russos. Temos o chefe da política externa ameaçando abertamente destruir a Rússia, dividi-la em pedaços menores.
Eles falam casualmente sobre guerra contra a Rússia, a maior potência nuclear do mundo, e tudo isso em um momento em que os europeus não têm um exército adequado e não têm mais o apoio claro dos Estados Unidos. Então, você sabe, a Europa pode enfrentar uma Rússia muito furiosa em breve, o que é visto como uma necessidade absoluta para restaurar sua dissuasão. Como aprendemos agora com o artigo do New York Times, esta tem sido principalmente uma guerra da OTAN contra a Rússia desde a invasão. Quero dizer, isso é preto no branco. Então, novamente, é muito difícil acreditar que isso seja real. Essa retórica está surgindo. Você vê isso como um mero blefe ou vê evidências de que eles estão perdendo a cabeça aqui? Parece haver alguma irracionalidade coletiva aqui. Não totalmente. Acho que os russos são parcialmente culpados por esse pensamento delirante na Europa Ocidental. Eles não revidaram. Suas linhas vermelhas foram cruzadas repetidamente. Eles não revidaram. O senhor ter um advogado como seu chefe de Estado tem vantagens e desvantagens. O senhor Putin não usou os momentos que teve pela frente para punir a Europa diretamente por cruzar as linhas vermelhas. E o resultado foi o pensamento generalizado no Ocidente de que eles não responderam porque são fracos. Isso infelizmente alimentou esse pensamento delirante que vemos ao nosso redor hoje. E não posso dizer que os russos não contribuíram para esse resultado final muito infeliz. Os chineses estão jogando um jogo diferente. Não sei se alguém acha que os chineses não usarão um ataque ao Irã para tomar Taiwan em questão de dias ou semanas. Eles realmente precisam ter suas cabeças examinadas porque os chineses, por sua resposta muito rápida às tarifas de Trump, mostraram-se militantes e declararam publicamente que fizeram referências públicas ao século de vergonha por terem sido colonizados e que não tolerariam esse tipo de tic-tac vindo de pessoas como Donald Trump ou qualquer outra pessoa. Infelizmente, os russos não se comportaram dessa maneira e, portanto, encorajaram isso. Não em um ou dois casos, mas nos últimos 3 anos, eles encorajaram um mal-entendido sobre o motivo pelo qual estavam sendo razoáveis e não revidando. Os chineses revidarão, independentemente das consequências, e esse é um jogo diferente. Sim, acho que esse sempre foi o dilema dos russos. Se eles retaliassem a OTAN, por um lado, eles poderiam arriscar uma escalada e desencadear a Segunda Guerra Mundial. Se não o fizerem, então, como você disse, vocês encorajarão a OTAN. E, de fato, é isso que vemos em nossos jornais também, que a Rússia não defende suas linhas vermelhas. Eles são fracos, podemos fazer o que quisermos. Então, esse é o dilema usual, eu acho, em termos de resposta. Mas era isso que eu queria dizer. Se os Estados Unidos recuarem um pouco, os cálculos da Rússia em termos de quão forte ela pode revidar, eu presumo que isso mudaria. Eu queria perguntar a você também sobre esse cessar-fogo limitado, porque, não tenho certeza de qual era exatamente o propósito dele, se era para construir confiança, ou se eles iriam acrescentar algo para avançar em direção a um acordo de paz mais abrangente, mas, ele consistia em não atingir a infraestrutura de energia e também retomar o Mar Negro, o corredor de grãos para navios comerciais. Bem, não parece que foi um grande sucesso. Acho que isso seria um eufemismo, mas o que deu errado e quais são as ramificações mais amplas desse cessar-fogo limitado fracassado? Ele falhou porque os europeus se agarraram a ele como outro meio de continuar a guerra.
Até Trump apresentar sua proposta de cessar-fogo e as primeiras reuniões serem realizadas a respeito, os europeus estavam dizendo: não, não, cessar-fogo. Os russos têm que recuar, retirar suas tropas de toda a Ucrânia, e assim por diante, e têm que pagar reparações e blá blá blá. E então, de repente, eles viram que os russos não estão interessados em concluir o cessar-fogo e podemos usar isso. Então, todos os europeus aproveitaram essa proposta de cessar-fogo que estava em discussão preliminar entre os russos, os Estados Unidos e os ucranianos como um meio de continuar a guerra, porque você vê que os russos não querem paz. Então, ela ganhou vida própria. Quando do ponto de vista russo, o acordo de cessar-fogo era irrelevante. Era apenas um apêndice de um entendimento entre os Estados Unidos e a Rússia sobre qual seria o resultado final. Como a guerra terminaria, com quem ficaria com o quê? Isso aparentemente tem sido discutido. Não tenho dúvidas de que há um acordo de longo alcance entre os Estados Unidos e a Rússia sobre como será o resultado final. Mas, obviamente, ninguém assinou em uma linha pontilhada. Portanto, os russos não podem considerar isso como algo garantido e ainda não foi ditado por Washington a Kiev como algo do tipo pegar ou largar. Isso pode acontecer à medida que nos aproximamos da data de 20 de abril. Mas, do ponto de vista russo, o cessar-fogo por si só não tinha valor algum. Construção de confiança. Sim, mas outras coisas tinham que acontecer no mesmo período, e foram identificadas durante a primeira reunião que o Ito teve com o ZEUA na Arábia Saudita. Era a reabertura dos canais diplomáticos, a restauração dos direitos e capacidades das respectivas embaixadas e a restauração dos consulados em ambos os países. Isso aconteceria no mesmo período. Não houve muito progresso neste último ponto. Os americanos falaram sobre instalações técnicas para o funcionamento adequado da embaixada, mas não falaram sobre algo que os russos consideravam muito importante: a restauração de seus direitos de propriedade. A embaixada russa em São Francisco foi simplesmente confiscada. Foi lacrada. Agentes da inteligência americana vasculharam o local e lacraram tudo. Os dacos russos de descanso e recreação em Long Island e em algum lugar próximo a Washington foram apreendidos e os russos disseram para devolvê-los. Isso é propriedade diplomática, deveria estar nas mãos deles. Então essas questões ainda estão em discussão e são muito importantes. Bem, minha última pergunta é se há, sim, é só, bem, o que você vê acontecendo no campo de batalha? Porque se a diplomacia não estiver avançando, pode-se supor que, sim, a Rússia se inclinaria mais para a opção militar de resolver a guerra. Você vê alguma grande tendência digna de nota? Bem, ainda não está claro quando ou se os russos farão uma grande ofensiva para acabar com o exército ucraniano em Donbas. Isso não está claro. Há discussões sobre isso. Acredito que a nomeação de um general Popov para chefiar as operações de assalto é indicativa de que um grande ataque está sendo considerado, se não planejado. Mas, fora isso, os russos estão muito ocupados libertando os últimos 30 a 40 quilômetros quadrados de Kursk. Eles têm 2 assentamentos na fronteira dentro de Kursk que são parcialmente controlados pelos ucranianos e eles ainda estão os expulsando. Eles são fortemente fortificados. E então, ao mesmo tempo, para desviar a atenção disso, os ucranianos encenam outra incursão na fronteira no próximo obelisco. Então, os russos estão progredindo lentamente, mas não com uma velocidade absurda e, claro, dia após dia os russos estão avançando na linha de frente de Donbas, mas não com uma velocidade ou resultados avassaladores.
Rosk ainda não foi tomada. 1 é o maior centro logístico que abastece as linhas de frente da Ucrânia e Donbas e ainda está sob o desafio dos russos, mas está sendo mantido essencialmente pelos ucranianos. Então, isso se move, mas não em uma velocidade estonteante. Bem, sim, tenho visto alguns relatórios sobre grandes movimentações de equipamentos e tropas russas. Novamente, a névoa da guerra, não está claro quão precisas ou algumas das informações são, mas parece ser o caso. Embora estejamos nos aproximando do prazo de Trump, ou acho que está perdendo a paciência com isso, sim, temo que o inferno possa se soltar em termos de intensificação da opção militar. De qualquer forma, Dr. Gilbert Dottoro, muito obrigado novamente pelo seu tempo. É sempre excelente falar com você. Foi um prazer.